Vamos à nossa aula número 4 do curso Descomplicando os Intervalos Musicais no Teclado. E o assunto de hoje, o assunto dessa aula vai ser a classificação dos intervalos quanto à articulação. Na aula passada nós falamos sobre como classificar os intervalos levando em conta o número de notas. E nessa aula nós vamos ver a articulação. A articulação é a forma como nós tocamos o intervalo. Então você vai ter duas maneiras de fazer, de tocar um intervalo. Né? O intervalo sempre envolve duas notas, você não pode ter um intervalo só com uma nota. O povo diz, mas o intervalo de primeira, mas tem outra nota, só que é igual. Né? Isso é o intervalo de primeira. No caso de outros intervalos, por exemplo, uma terça seria, pensa aí numa terça, dó e mi, ré e fá, sempre pulando uma nota. Ó. Terças são sempre assim, pulando uma nota. Ó. Quartas, sempre pulando duas notas, ó. Certo? Isso eu não sei se você percebeu que eu toquei uma nota, depois outra. Uma nota, depois outra. Né? Uma nota grave e uma nota aguda. Eu estou tocando uma nota, depois outra. Isso é o intervalo sendo executado de forma sucessiva. Uma nota, depois a outra. Né? Uma nota, depois outra. E aqui eu estou tocando de forma ascendente. Ó. Toco embaixo e subo. Embaixo e subo. Mas eu posso tocar também assim. Ó. Tá? Aqui é só uma forma de você tentar entender como é que esses intervalos podem ser tocados. Isso acontece no meio das músicas, né? Você vai tocar aquela música do A Bela e a Fera. Opa! Você vai ver que ele começa com terças. Aqui eu tenho terça, terça e uma segunda. E daqui para uma quinta, descendente. Quando a gente toca há muito tempo, isso começa a ficar muito claro, né? À medida que você vai tocando. Isso ajuda a não esquecer o que fazer, tá? E ajuda também na digitação, né? Que dedos você escolher. Mas eu também posso tocar os intervalos assim, ó. Notas, né? Simultâneas, tocadas ao mesmo tempo. Os acordes são tocados assim, né? Ó. A gente bota os acordes assim quando está tocando piano, quando você está acompanhando alguém, ó. Né? Você costuma botar os acordes, as notas dos acordes, né? Assim, ó, chapado de uma vez só. Então, isso são articulações diferentes. Vamos lá. Quando você toca as notas sucessivamente, uma depois a outra, você está criando intervalos melódicos. O intervalo melódico é aquele que é formado por notas sucessivas, uma depois a outra. E esses intervalos melódicos, eles podem ser ascendentes, subindo ou descendo. Quando a nota grave é tocada primeiro, isso aqui é um intervalo, a grave primeiro e a aguda depois. Né? Isso é um intervalo melódico ascendente. Né? E o descendente você toca a aguda e a grave depois. Ok? Já o intervalo harmônico é aquele que é formado por notas que são tocadas ao mesmo tempo, né? Dó e mi, dó e fá, dó e sol, dó e lá, dó e si, dó e dó. Né? Veja que eu toco as duas notas ao mesmo tempo. Você não tem como saber quem foi executado primeiro, se foi a nota grave ou a nota aguda. Você toca as duas, né, chapadas ali ao mesmo tempo. Esse é o intervalo que nós chamamos de harmônico. Bem, parece que até aqui esse assunto ele não traz muita dificuldade. Tudo é muito simples e fácil de entender, né? Agora mais um aspecto, mais uma bobagem, uma coisa simples, né? Mas que faz parte aí da teoria musical e a gente quer descomplicar, fazer com que você entenda mais fácil. Vamos falar dos intervalos melódicos, ainda, que é aquele que é sucessivo, se toca uma nota depois outra. Né? E a gente vai falar sobre intervalos formados por notas conjuntas e notas disjuntas.
É assim mesmo, ó, conjuntas e disjuntas. Adivinha só, conjunto é quando as notas são vizinhas e disjunto é quando as notas são separadas. Ou separadas não, quando elas não seguem a sequência da escala, por assim dizer. Então, repara só. Cuidado que tem umas pegadinhas aqui também. Então, Dó e Ré, isso aqui é um intervalo de segunda melódica, ascendente, conjunta. Né? Ó, eu estou tocando de baixo para cima. E como é segunda, né? As notas são vizinhas, Dó e Ré, elas estão na sequência. Então, isso é o intervalo conjunto. Muito cuidado com as terças. Você pode ter Dó sustenido e Mi bemol. Aí você pensa assim, ó, essas duas notas estão juntas, então isso aqui é um intervalo conjunto. Só é conjunto quando você tem segundas propriamente dito, tá? Dó e Ré, Ré e Mi, Mi e Fá, Fá e Sol, Sol e Lá, Lá e Si, Si e Dó. Se for Dó e Mi, Dó sustenido, Mi bemol, Dó e Mi, entre Dó e Mi tem um Ré. Então, isso aqui é separado, isso é disjunto. Mas e se o Dó for sustenido e o Ré e o Mi for bemol? Não está aqui vizinho? Não. Você tem que levar em conta a composição, o nome das notas. Nunca classifique o intervalo pelo que você está vendo no teclado. Você precisa saber que notas estão sendo tocadas. Então, Dó sustenido e Mi bemol é um intervalo melódico disjunto. Por quê? Porque as notas usadas, Dó e Mi, pelo nome elas não são sucessivas, tá certo? Agora, se eu fizer Dó sustenido e Ré sustenido, Dó, Ré, Dó sustenido e Ré são notas vizinhas. Mesmo que elas estejam alteradas com sustenido, bemol, B4, se o nome delas soar na sequência, você está diante de um intervalo conjunto. Ok. Eu acho que isso ficou bem claro. Nessa aula dá para a gente entrar em outra questão, que é simples, que é a classificação dos intervalos quanto o limite de oitava. Aí a gente já vai entrar no simples e no composto, ó. Intervalo simples e intervalo composto, que é uma coisa que confunde muito a maioria das pessoas, né? Mas, rapaz, pensando bem, não, vamos ficar por aqui, né? Essa aula já está com 7 minutos, você aí tem que raciocinar. Acho que ao invés de a gente avançar, eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, eu vou fazer umas pegadinhas aqui com você, eu vou tocar as notas e vou dar aí 15 segundos para você adivinhar que intervalo é esse, né? Se eu toco isso aqui, que intervalo você diria que é? Que intervalo é esse? Não é de ouvido, eu quero que você olhe. Vamos lá, quanto ao número de notas, ele é uma... Se você disse quinta, acertou. Ré, 1, 2, 3, 4, 5. É uma quinta, ok. Agora, quanto à articulação, ao modo como ele é tocado, ele é melódico ou harmônico? Eu toquei sucessivamente ou toquei simultaneamente? E aí? Se você respondeu simultaneamente, melódico ou harmônico? Se você respondeu harmônico, você acertou. Então, esse aqui é o intervalo de quinta harmônica. E aqui eu paro, porque eu não tenho como saber se ele é ascendente ou descendente. Tá? Agora, esse mesmo intervalo, não sendo harmônico, ou seja, sendo melódico, vai ser assim, ó. Note que eu toco as notas sucessivamente. Ele é um intervalo de quinta, melódica, né? Ascendente, porque a grave vem primeiro, a aguda vem depois, e é disjunto, né? Então, é uma quinta, melódica, ascendente, disjunto, ou disjunta, tá certo? Vamos mais um, vamos envolver aqui notas pretas. Vamos pegar aqui essa tecla e essa tecla. Que intervalo é esse?
E aí? Eu não disse o nome das notas. Que nota é essa? Olha como é difícil, ó. O que vem logo na sua cabeça aí é um Ré sustenido. Mas o que foi que eu pensei? Eu estou lhe dando o intervalo, eu estou lhe perguntando que intervalo é esse. Aí você pensa, isso é um Ré sustenido. Quem você pensa que é para dar o nome das notas? Ei, calma. Eu preciso lhe dar o nome das notas. Então, eu posso chamar isso aqui de Ré sustenido. Ré sustenido, vamos dizer que é um Ré sustenido, você tinha razão. Ré sustenido e a nota Lá, tá? Lá. Que intervalo é esse? De Ré sustenido para Lá. Vamos tirar a alteração, vamos transformar em Ré e contar sem alteração. Ré, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é outra quinta, né? Mesmo que eu bote o sustenido de volta, continua sendo uma quinta. Aí eu tiro a mão e conto nos dedinhos, né? Ré sustenido, Mi, Fá, Sol, Lá. Veja que deu uma quinta, tá? Essa quinta, ela é harmônica, porque eu toquei as duas notas simultaneamente, tá? Eu não toquei uma e depois a outra, ok? Pois bem, mais um, vamos pegar só mais um. Vamos trabalhar com Si e Mi. Vai ser assim, ó. Lá vai. Mi e Si. Mi e Si. Qual o intervalo existente entre Mi e Si? Olha a ordem que eu toquei, ó. E aí, que intervalo é esse? Eu já disse o nome das notas. Mi e Si. Se você respondeu quarta, você acertou. 1, 2, 3, 4. Isso é uma quarta. Essa quarta é harmônica ou melódica? Uma nota, depois a outra. Isso aqui é melódico, né? Se você respondeu melódico, acertou. Ascendente ou descendente? Agudo primeiro, grave depois. Isso é descendente. Isso é uma quarta melódica descendente. Disjunto ou conjunto? E aí? Conjunto é quando é juntinho, segunda. São os únicos intervalos que são conjuntos. Os demais são disjuntos. Então, isso é uma quarta. Isso é um intervalo disjunto. Pois bem, pessoal. Se você chegou até aqui, você já sabe bastante coisa sobre intervalos. Seria bom você complementar o seu curso com alguma leitura. Então, aqui na área da aula, você vai encontrar outros materiais, inclusive no meu blog. Dá uma passadinha lá, dá uma lida sobre esse assunto que você vai encontrar mais teorias sobre isso. Mas se você achou suficiente, não precisa, enfim. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o limite de oitavas. Aí sim. Esse aqui é fácil demais, tá? Vai ser uma aula muito rápida. Então, a gente vai falar sobre intervalos simples e compostos. O que é o intervalo simples? Aquele que vai até a oitava. O que é o intervalo composto? O que ultrapassa a oitava. Existe uma polêmica aí que diz assim, quando os intervalos começam a repetir o nome das notas, então isso é um intervalo composto. Então tem uma polêmica aí entre oitavas. Será que a oitava é simples ou composta? Vamos falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Não perde então. Até lá. Tchau.